Boa noite, gente. Tudo bom? Quanto tempo, né? Eu tava sumida, fiquei doente, fiquei sem ar, aí depois tive visita em casa, aí foram embora ontem, então hoje a gente recomeça os trabalhos, a vida volta ao normal. Hoje é domingo, dia 23 de novembro, espero que todos estejam bem, que tenham passado essas semanas, tenham sido boas. A concordância, Kelly. E que todos estejam com Jesus no coração, que é o que importa, né? E mesmo afastada, a cabeça sempre estava aqui. Tinha dia que eu queria fazer o vídeo, mas estava muito cansada, gente. Porque assim, foi muito bom essa estadia aqui do meu sobrinho e da namorada dele. São os amores, não tenho o que falar, não tenho o que me queixar. Mas mesmo assim, sempre é uma mudança na rotina da gente, né? E a gente acaba se cansando um pouquinho mais do que de costume, né? Tanto é que eu tava pegando no sono, tipo, 9h30 da noite. De tão cansada que eu tava, exceto os dias que a gente ia jantar fora, alguma coisa assim. Então, é isso. Mas tô feliz de estar de volta. Não esqueci um minuto sequer, né? A minha responsabilidade que eu assumi, mas realmente estava humanamente impossível de. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu sou virginiana e eu tenho toque de algumas coisas. Tem um pontinho preto na tela do celular que tá me incomodando. Eu acho que agora saiu. Não saiu, gente. Tá me irritando esse pontinho preto. Eu acho que ele tá debaixo da película protetora. Ah, não, saiu. Agora foi. A doida, né? Tá bom? Então, hoje eu vou fazer esse livro aqui, Ajuda-te, o Céu Te Ajudará, por Carlos Bacelli, Irmão José. A gente já tinha lido a primeira lição, então vou pular para a segunda. Caso vocês queiram a primeira lição, ela tá aí no histórico do YouTube, tá? Então não esqueçam de ativar o sininho e vambora, vambora estudar porque estamos necessitados, tá bom? Que o mundo tá de cabeça para baixo, né? Então vamos fazer a nossa prece. Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos amigos e mentores espirituais, agradecemos a presença de vocês nesta noite em nossos lares para mais um estudo não, para mais uma leitura, dessa vez de um livro menorzinho, mais simples de entendimento para todos nós, mas que mesmo assim seja muito proveitoso, que possamos tirarmos o melhor de cada aprendizado, o melhor de cada informação que sempre chegar até nós, que possamos sempre estarmos em sintonia com o alto, em sintonia com os nossos mentores espirituais, com os nossos protetores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá para a segunda lição desse livrinho aqui. É muito bom, tá, esse livro. Esses livrinhos pequenos são ótimos, gente. São ótimos para usar como
preparo do Evangelho, essas leiturazinhas rápidas, são maravilhosos, vale muito a pena, tá? Então vamos lá. Atitudes mínimas. Atitudes mínimas de tua parte assumem grande importância na vida cotidiana. A visita ao doente que não te esperava a presença. A atenção com que te disponhas a ouvir quem te procura. O sorriso de simpatia que quebra arestas do relacionamento. O incentivo a quem esteja começando uma tarefa. A gentileza espontânea a um desconhecido na via pública. A solidariedade a um vizinho em provação. O socorro que faz chegar a um parente que sabe sem dificuldade. Não te esqueças de que o amor é semelhante a uma árvore que, se hoje se mostra frondosa e carregada de frutos, um dia já foi semente. Vamos lá, as atitudezinhas. Visita um doente que não te esperava a presença. Muitas vezes temos amigos, conhecidos, pessoas mais ou menos próximas que ficam doentes ou que estão acamados por algum motivo, não necessariamente doente, mas será quebrar a perna, não podem andar, enfim. Às vezes a gente não faz ideia do quão bom é aquela pessoa receber atenção. Nem sempre as pessoas querem visita, mas nós podemos telefonar, mandar uma mensagem. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, fazer uma mensagem de vídeo, uma chamada de vídeo, perdão, mandar uma mensagem, escrever um texto bonito, incentivo, desejar melhoras, né? Demonstrando carinho. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está doente. Agora, quando eu estava com a pneumonia, eu recebi muitas mensagens do pessoal e foi muito gostoso. Assim, eu tinha que estar de repouso, né? Coisa que para mim é muito difícil. Eu não consigo ficar quieta. Mas aquelas mensagens que eu recebi foram muito... acalentaram meu coração e a gente se sente apreciado, né? A gente sente carinho, o carinho das pessoas com a gente. E é isso. Então, eu acho que é muito importante. A gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, né? Sempre pensar, eu gostaria tanto de receber uma mensagem, gostaria tanto que passasse, não sei o que, enfim. É isso, gente. A atenção com que te disponhas a ouvir quem te procura. Às vezes alguém telefona pra gente, alguém vem conversar com a gente, porque tá precisando conversar, tá precisando desabafar, tá precisando botar pra fora alguma coisa, né? E a gente precisa silenciar e escutar. Muitas vezes aconteceu comigo, não tô me queixando não, porque cada um é de seu jeito, né? De ligar porque preciso desabafar e não consegui falar uma palavra porque a pessoa não parava de falar. Então, assim, a gente precisa muito silenciar, porque nem sempre aquela pessoa que tá ligando pra gente tá bem, nem sempre. Às vezes, a pessoa realmente está precisando colocar alguma coisa para fora. E, graças a Deus, ela te procurou. Quer dizer que ela confia suficientemente em você para te procurar, para poder falar o que ela sente, botar para fora a dor, o sofrimento. Tudo bem,
quando a gente tem alguém que se queixa toda hora de tudo, e mais um pouco, é complicado, né? Não é legal, porque aí é uma energia negativa. Mas nem sempre, mas assim, nem todo mundo é assim. São só algumas pessoas que são assim. E às vezes, realmente, a pessoa tá precisando que a gente precisa de uma válvula de escape. Eu às vezes, eu chego à conclusão que é muito importante ter um terapeuta, um psicólogo com quem a gente possa conversar. Porque nem sempre aquelas pessoas que nós pensamos que são amigas estão dispostas a nos escutar sem nos julgar, sem criticar, né? Então é isso que a gente precisa fazer, parar, silenciar. Na casa espírita tem um atendimento fraterno que é para isso, né? Que a gente tá lá para escutar e a gente silencia. A gente escuta a pessoa, a gente escuta o desabafo dela. Então, assim, aí você vai falar para mim, mas eu não sou psicólogo. Não, mas você se colocou em posição de amigo em relação àquela pessoa. Então, já que você se colocou em posição de amigo em relação àquela pessoa, ou então você fala, tá, não vem falar dos teus problemas não. Então corta, porque aí a pessoa não te procura mais, fica mais fácil. Não te procura mais quando tiver problema, porque assim, amizade não é só pra coisa boa, é pra coisa ruim também, né? A verdadeira amizade é quando você vê o outro em sofrimento e amparar. É quando você vê um outro em desespero e auxiliar. É quando você vê o outro precisando de uma luz no fim do túnel, porque às vezes de fora a gente enxerga melhor as coisas, e ser a luz no fim do túnel para a pessoa. Isso é amizade também. É quando o outro está doente e que ele precisa de uma mão. É quando o outro está triste e precisa de um ombro amigo para chorar. Isso é amigo. Então, se nós decidimos que aquela pessoa é nossa amiga ou amigo, vamos fazer certo as coisas, porque senão não é amizade, é só conhecido e aí deixa eu falar. O sorriso de simpatia que quebra arestas no relacionamento. Isso eu acho que eu já falei aqui, pelo menos eu já falei lá no centro. A maioria que sabe, né, da minha realidade, né, da vida que eu tenho, que não é nem sempre fácil, né. Às vezes a relação com meu irmão já foi mais turbulenta. Hoje em dia tá um pouquinho mais apaziguada, graças a Deus. Mas tá mais apaziguada também por quê? Porque eu aprendi quando ele chegava bravo pra cima de mim, a gente pode falar, né? Quando ele começava a falar grosso comigo, eu quebrava ele no sentido, poxa querido, meu amor, eu não te fiz nada. Você não precisa gritar comigo, não precisa descontar em mim, porque eu não te fiz nada. Claro que tem vezes que eu surto junto, porque eu não sou feita de ferro, né? E aí eu me irrito também. Mas a maioria das vezes eu consigo quebrar esse padrão com ele. E o que acontece quando eu quebro esse padrão com ele? Que ele se acalma. Ele, poxa, irmã, desculpa. Verdade, você não tem nada a ver com isso. Não sei porque eu tô falando assim com você. Então, eu passo a mão na cabeça dele? Não passo. Eu chamo a atenção, dou bronca quando ele tá errado, eu falo que ele tá errado. Ele mesmo fala, eu sou a primeira pessoa a dar esporro nele, né? Pra colocar ele na linha, né? Pra ele acordar, pra ele... Enfim.
E, e aí, mas eu tenho essa atitude com ele. E é uma coisa que mudou muito o nosso relacionamento. Porque eu acho que a gente não pode dar corda a essas situações. Porque aquilo, muitas vezes, tem o nosso amiguinho ali, obsessor, que tá ali do lado, nosso irmãozinho, que fala, opa, hoje a gente quer ver o circo pegando fogo. E aí, se você captar essa vibração, já era. Você tem que captar a outra vibração, a vibração do teu mentor, que fala assim, não, hoje não vai ter briga. Como não quer briga, então vamos tratar bem, vamos conversar sem gritar, falar que tá errado ser assim, que não pode. Eu falo pra ele, não pode ser impulsivo, não pode ser, porque ele é impulsivo, ele se estressa, ele começa. Aí ele não escuta, ele fica cego. Então é uma coisa que eu chamo a atenção, mas eu chamo a atenção carinhosamente. Pra quê? Pra acordar ele, pra ajudar ele. E isso, aos poucos, tá melhorando. Claro que tem gente que não ajuda, né? O não ajudava, mas enfim, deixar esse assunto para trás. O incentivo a quem esteja começando uma tarefa, isso é muito importante, gente, porque lá vem eu com o exemplo do caixa de mercado, né? Eu adoro caixa de mercado, gente. Às vezes a gente chega no caixa de mercado e tá aquela pessoa ali que tá em treinamento, né? E aí você vê aquela pessoa na tua frente ali no caixa, estressado, batendo pé, bufando, fazendo careta, tipo, poxa, que demora, tô com pressa, que não sei o que, aquela pessoa impaciente. Aí não tem nenhuma empatia pelaquela pessoa que tá ali no primeiro dia, talvez, de treinamento dela. Tá aprendendo a mexer no caixa, não sabe os códigos, tem alguém do lado mais experiente auxiliando, mostrando com calma, a pessoa comete um erro. Gente, todos nós que temos uma profissão já erramos em algum momento, tanto no começo como hoje em dia, porque como dizia meu avô, só não erra quem não faz nada. Só que tem gente que esquece que um dia eles foram uma pessoa que estava começando uma tarefa, uma profissão e que errava. Então, assim, aí hoje tá bem, né, profissionalmente, e aí acha que todo mundo tem a obrigação de, não é assim, a vida não é assim. Aí geralmente quando eu tô no caixa do mercado, que eu vejo uma situação dessa, que eu passo atrás de uma pessoa que maltratou aquela pessoa que está em treinamento, eu faço questão de tratar bem a pessoa. Aí eu falo assim, calma. Aí eu fico assim, calma, vai dar tudo certo. Não estou com pressa. Eu posso até estar com pressa, tá? Não tô com pressa, pode ir com calma, não tem problema. Você tá no teu primeiro dia? A pessoa vai falar, tô. Boa sorte pro emprego, tomara que você fique bem sucedido, enfim. Deseja coisas boas para aquela pessoa. Aquilo ali ajuda a pessoa a ter mais confiança. As pessoas, infelizmente, têm o hábito de apontar só o erro dos outros, não apontar os acertos, ser intolerante com a falta de conhecimento, às vezes, porque pode ser o primeiro emprego daquela pessoa, gente. Pode ser a primeira vez que aquela pessoa tá fazendo alguma coisa para ganhar o seu pão de cada dia. Quem somos nós para maltratar essa pessoa? Nós não temos direito de fazer isso. A nossa responsabilidade é estimular
Se não for estimular, então fica calado. Fica mudo, não fala nada. Porque se for pra maltratar a pessoa, me poupe. Não dá. Eu não tenho tolerância nenhuma com isso. Não tenho tolerância com maus tratos, principalmente pessoas que estão lá se dedicando a trabalhar. Primeiro, esse povo ganha mal pra caramba. Eu tô falando do caixa de mercado, né? Tem outras profissões. Mas essa porque é a mais óbvia pra gente, né? Geralmente, ganham mal pra caramba. Tem patrões exigentes. Hoje em dia, graças a Deus, eu acho que não tem mais essa obrigação de ficar em pé no caixa para passar. Às vezes a menina tinha que passar 2, 3 carrinhos em pé, ficava em pé ali para passar cada código. Não sei. Gente, é um saco. E quando o aparelho não lê o código de barra, tem que ir lá ler aqueles numerozinhos pequenininhos que nem a gente com óculos consegue ler. E aí tem uma pessoa ali bufando, reclamando. Ai, podia ser mais rápido. Ai, que não sei o que. A pessoa vai treinar quando? De madrugada? Não, né? Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é ter um pouquinho de empatia com as pessoas que estão começando uma profissão, que estão começando uma tarefa, uma profissão nova, uma tarefa nova. E isso estimula. Vai, você consegue. Se esforça mais, tá difícil, tudo bem, é difícil mesmo, mas não abandone, não desista. Isso vale para tudo, gente. Para tudo e para todo mundo. Não importa o que a pessoa esteja fazendo, a gente tem que estimular. A pessoa tá começando, resolveu que vai, sei lá, ler um livro por semana. Ótimo, que é uma coisa ótima ler. Então tá, leia um livro por semana. Faça isso, vai dar tudo certo, é bom. Ah, eu resolvi empreender, sei lá o que. Muito bem. Sei lá, fazer bolo para vender em casa. Isso, faça. Você gosta de fazer isso? Você acha que vai dar certo? Vamos lá, vamos estimular, vamos ajudar. Vamos ajudar. Nunca vamos falar, ah não, mas isso é difícil, mas isso é difícil de dar certo. Gente, não tem nada pior que você ter uma ideia, vontade de fazer alguma coisa e a pessoa virar pra você, ah não, isso é difícil. Isso não vai dar certo. Não é legal, gente. Não pode fazer isso. A gentileza espontânea é um desconhecido na rua. Ah, eu acabei de lembrar de um negócio. Assim, é importante a gente prestar atenção a tudo, né? Hoje em dia a gente tem que tomar atenção, prestar atenção em tudo, porque tem muita gente doida na rua, tem bandido, mas tem aquelas pessoas que também precisam do nosso carinho. É aquela famosa boa ação que meu pai falava que tinha que ter, né? Enfim. Teve um dia, eu tava aí no banco aqui perto, tava aí no caixa eletrônico. Aí eu tava lá, eu cheguei, eu vi, só tem 3 caixas eletrônicos funcionando. Aí tinha 2 que estavam fora do lugar, né? Aí eu falei, eita, tentaram roubar o caixa, né? Aí eu tinha visto um carro da EPM um pouquinho mais adiante, aí ele entrou, aí ele gentilmente falou, olha, não usa porque a gente não sabe o que aconteceu, de repente colocaram alguma coisa, né, pra clonar cartão, não sei o que. Eu falei, eu tive essa sensação também. Aí tá, eu falei, mas muito obrigada, né? E eu fui saindo da agência. Aí quando eu fui saindo da agência, foi logo depois daquela operação que teve aqui no Rio, né? Que morreram, aquele tempo tinha morrido 4 policiais, o 5º morreu essa semana, se encarnou essa semana. E aí eu virei pra ele e falei, por sinal, muito obrigada pelo serviço de vocês, porque vocês correm risco todo dia pra cuidar da gente. Aí ele olhou assim pra mim, ele falou, muito obrigada por reconhecer o nosso serviço, senhora. Gente, porque que acontece?
Eu sei que tem policiais que são desonestos, mas eu não gosto de generalizar tudo, né? Eu não acho certo generalizar, porque tem uma parte que é corrupta, tem. Ops, não me corte, YouTube. Tem uma parte que é errada? Tem. Mas a outra parte é honesta, a outra parte faz sua parte, trabalha. E nada mais justo de reconhecer e de dar apoio àqueles que estão aqui para cuidar da gente. Seja um bombeiro, seja um policial, seja um médico, um enfermeiro. São pessoas que não nos conhecem e que nos defendem, que cuidam da gente de uma maneira ou de outra, às vezes arriscando a vida, perdendo a vida. E isso eu acho muito importante. E a resposta dele me tocou no sentido que eu tenho noção do quão desvalorizados eles são. Igual o professor também. O professor é muito desvalorizado. São pessoas que são importantíssimas na sociedade. Importantíssimas. Sem o professor não haveria nenhuma profissão. Né? Sem um professor ninguém seria nada. Sem um médico, todos nós, quando ficaríamos doentes, morreríamos. Sem um enfermeiro que dá injeção, que dá os primeiros socorros, também não ia dar certo. Enfim, sem os bombeiros que auxiliam, tanto quanto tem algum acidente. Aqui em casa, volta e meia, eu tenho que chamar por causa das casas de maribundo. Então, assim, são pessoas que nós não conhecemos e que precisam ser valorizadas. São pessoas que precisam receber o nosso carinho. Porque elas estão ali passando perrengue. Os salários a gente sabe que são horrorosos, muito baixos, horríveis. Enfim, e aquilo foi um negócio que eu senti do meu coração naquela hora. Por isso que eu enquadrei isso na gentileza espontânea. Porque eu agradeci. Quem me conhece sabe que geralmente eu sempre sou bem educada com as pessoas. Mas eu saí agradecendo, eu parei no meio do caminho, virei, olhei para trás e agradeci os serviços deles. O fato deles se colocarem em risco para ajudar a gente. Isso eu acho que é uma gentileza, mas vai além da gentileza, é uma obrigação da gente. É sempre o que eu falo. Ele poderia até ser um policial corrupto, não sei, um policial que não é certinho, não sei, mas não me importa, porque do certinho ou não, a vida dele tá em perigo. Então, vamos tentar sempre sermos gentis com as pessoas. Outro dia também tinha... Mas ela era 7-1, cara. Eu quase caí num golpe. Mas tudo bem. Tinha uma senhora, eu pensei que ela tivesse caído na rua. Aí eu fui. E é uma calçada horrível que tem aqui perto de casa. Eu sei porque eu já torci o pé 2 vezes lá. E aí eu cheguei perto da senhora, a senhora caiu, precisa de ajuda? Aí ela começou a me contar a história triste dela, que a gente sabe que é 171. Aí eu falei, então tá bom, a senhora não precisa de mim pra levantar, não? Não, então tá bom, então vou embora. Mas ela, 171 não, eu fiz a minha parte, eu fui gentil com ela, entendeu?
Porque aí eu já vi que ela queria começar a pedir um monte de coisa, que não sei o quê. Não, queria não, começou a pedir um monte de coisa. Que não sei o quê. O dobro do meu tamanho. A senhora tem roupa na casa da senhora? Eu falei, olha só, eu não moro aqui perto. Eu não moro tão perto. Eu tenho um caminho ainda pra ir. Aí não vai dar e não tem nada que sirva na senhora na minha casa. Então, assim, não posso ajudar. A senhora precisa de ajuda para levantar? A senhora precisa que chame alguém? Não, então tudo bem. Fique bem, tá? Isso também é ser gentil, tá, gente? É não cair no golpe. Esse gentil com nós mesmos. Sei lá, né? Mas enfim. Aí vamos lá, vamos embora. Aí, a solidariedade é um vizinho em provação. Então, esse ano, a minha vizinha quebrou o fêmur e eu tava lá. Só passei uns 2, 3 dias com ela, nem lembro. Nesse tempo que ela não podia muito se mexer. O tempo hoje tá estranho, porque o ar tá frio, a ventilação tá calor, tá maluco. Aí, mas não é só isso. Às vezes o vizinho tá passando por uma situação, não custa nada a gente ajudar o vizinho. Não custa nada. Porque o nosso papel é ajudar o próximo, né? Então, vamos tentar, na medida do possível, né? Ser aquela pessoa que é solidária, né, com a outra. O socorro que faz chegar a um parente que sabe em dificuldade. Assim, o socorro que eu, Kellyzinha, consigo dar, meus parentes, até porque todos eles estão longe, não tem, o único parente que eu tenho no Rio é meu irmão. O resto tá tudo fora, e bem longe. Então, o único socorro que eu tenho por eles é a oração. Então, quando eu sei que eu tenho algum dos meus parentes que não tá bem, primeiro eu tento fazer contato com eles, bater um papo, né? E aí, botar na minha lista de oração. Até porque, mesmo eles, todos sendo ateus, a maioria, né? A maioria tudo é ateu. Eu acho que não tem uma pessoa da minha família que vai numa igreja, alguma coisa assim, nenhum deles. Então, assim, aí, mas eu boto mesmo assim o nome deles nas orações, tô nem aí, eu coloco lá. E graças a Deus eles recebem um auxílio, né? Porque todo mundo recebe. Então, esse é o socorro que eu faço chegar a um parente. Eles estão todos longe. Não te esqueças de que o amor é semelhante a uma árvore que, se hoje se mostra frondosa e carregada de frutos, um dia já foi semente. Então, tudo isso é para falar o quê? Tem a famosa lei do retorno, né? Que a gente planta, ou a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, todos esses exemplos são para quê? Para nós tentarmos, na medida possível, sermos pessoas bondosas, caridosas, possamos ter compaixão, que possamos ser um ombro amigo, enfim, que possamos ser um pouquinho mais Jesus na vida do outro, né? E ajudar. E ajudar não importa como, não precisa ser ajuda moral, pode ser ajuda moral, não precisa ser ajuda material, pode ser ajuda moral. Não tem meios de ajudar assim, faz como eu falei, faça uma prece, gente. Uma prece para um ente querido, para uma pessoa que você ama muito, mesmo se ela estiver do outro lado do mundo, vocês não fazem ideia do quão bom é aquilo para aquela pessoa, que chega até elas, até a gente sem perceber.
por exemplo, a maioria sabe, né, que meu irmão mais velho passou há quase um ano atrás, descobriu que estava com câncer, né, no fígado, com metástase no estômago, não, no estômago com metástase no fígado. E eu, assim que eu descobri, a primeira coisa que eu fiz foi colocar nos grupos de oração e fazer a minha parte, né? Vai entrar em prece, falar mais pro meu irmão que eu amo, né? Fazer com que ele tenha certeza que ele podia contar comigo. Deixei o espaço dele, porque a particularidade dos homens da família é que eles são bem fechados, né? Eles não gostam muito de expor seus sentimentos, enfim. Mas eu fiz a minha parte em relação ao meu irmão. E eu acho que as orações fizeram tão bem para ele, é que ele, durante esse processo de quase um ano de químio, passou por 2 cirurgias, várias sessões de químio, de rádio, ele foi fazer terapia, me assustou. Eu nunca teria imaginado meu irmão mais velho fazendo terapia. E, além do mais, meu sobrinho que estava aqui, que é um dos filhos dele, falou que meu irmão tá fazendo até hipnose para se curar, que ele tem várias questões emocionais, várias questões na cabeça dele que ele não consegue colocar no lugar. E tá fazendo hipnose. E caraca, tudo bem. Pra quem zoava de mim por conta da minha religião, a pessoa vai fazer hipnose, eu até assusto, gente. Eu até fiquei, como é que é? Eu falei, ele tirava sarro da minha cara quando eu falava de espiritismo, que de não sei o quê, tá fazendo terapia, tá fazendo hipnose, tá fazendo não sei o quê. Eu falo, caramba, que bom, que bom. Tudo bem que a hipnose tem que ser uma coisa muito bem conduzida, tem que ser uma coisa muito séria, pode ser perigoso. Mas ele tá fazendo bem pra ele. Eu falei, caramba, que maravilha, que coisa boa. Se eu tiver 0,00001% de culpa por ele estar fazendo hipnose, por ele estar indo para terapia, muito obrigada, meu pai, por isso. Que coisa boa. Ai, graças a Deus que eu botei o nome dele nas orações. Entenderam? Então, a gente tá precisando semear tudo aquilo que a gente quer colher um dia. Se a gente quer continuar, se a gente quer realmente ir para o planeta de regeneração, já que estamos na bagunça da prova e expiação, tá uma bagunça. A gente tá vendo um monte de gente saindo do planeta sendo retirado, porque não tem mais jeito. Então, se quisermos, daqui a um século, depois da nosso desencarne, vou botar meu cabelo de volta porque a luz tá me incomodando atrás. Se um século depois do nosso desencarne nós possamos retornarmos ao planeta Terra com uma Terra mais regenerada já, poxa, é tudo que a gente precisa para evoluir, porque nosso objetivo principal do renascimento, renascimento é a evolução. E sempre frisando que essa é a nossa melhor encarnação. Já encarnamos diversas vezes, a gente já vem encarnando lá, ó, desde Matusalém. Só que a gente não era nenhuma florzinha. Hoje já não somos florzinhas ainda não, mas já estamos chegando lá, já tá começando a brotar a florzinha. Tá, o cabinho da florzinha tá começando a crescer. Então,
a gente precisa fazer realmente, a gente tem que aproveitar essa encarnação que a gente está agora para realmente fazer tudo o que precisamos para lá na frente colher aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. A gente não vai chegar na perfeição assim. Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho ainda para nós atingirmos, um pouquinho não, um bocado ainda, para nós atingirmos a perfeição. E se um dia a gente chegar lá. E como é que a gente chega lá? Fazendo tudo que Jesus pediu pra gente fazer e que a gente não faz até hoje. 2000 anos, gente, 2000 anos. 2000 anos. Um pouquinho menos, né? Porque Jesus pregou durante o quê? 3 anos, eu acho, né? Então ele desencarnou em 2033. Estamos em 2025. Mas nem 2000 anos certinho ainda, mas estamos quase lá, praticamente 2000 anos. Então, assim, 33. Então, 8 anos. É, então, dá 1997 anos. 1997, não, 1990. Gente, 2 anos, eu acho. 1992 anos. Mas, enfim. Tô doidinha, tô dando uma de maluca aqui. A cabeça tá doendo, gente. Eu tô cansada, vocês não fazem ideia. E eu nem sei se tô falando português direito, tá? Mas tá tudo bem. Vocês me entendem. Mas enfim, vamos lá. 2000 anos. 2000 anos que Jesus esteve aqui na Terra, que começou a passar pra gente os ensinamentos dele. E a gente ainda tá capengando, gente. Não dá. Às vezes eu fico pensando assim, será que Jesus... Não, será não? Como é que Jesus faz para ter tanta paciência com a gente? Porque, gente, a gente é demais, a gente é muito rebelde, a gente é criança muito levada, nós somos crianças muito arteiras ainda, a gente ainda tá uh, muito lá embaixo, a gente tá engatinhando, quando já era pra gente estar andando. Vamos pegar espíritos, tudo bem, que tem missões diferentes, são espíritos de maior envergadura moral do que a gente, né? Não pode nem se comparar. Mas vamos pegar eles, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, o Francisco de Assis, o Santo Agostinho, Chico, enfim. Mas assim, o Dr. Bezerra e o Francisco de Assis, eles estavam lá atrás com Jesus, gente. Eles estavam lá atrás com ele. Eles estavam, mas a gente também. Só que quando eles já estavam, no coraçãozinho deles já estavam brotando, né? Já estavam enraizando os aprendizados de Jesus, já estavam começando a crescer, a gente estava atacando pedra na cruz. A gente pode até ter ido lá ouvir o Sermão do Monte, falar, uau, que legal, e sair de lá e esquecer tudo, fazer um monte de M, sermos os primeiros a falar, não, vamos condenar, vai morrer. Entenderam? Então, a gente estava lá, só que a gente não aprendeu nada do que ele ensinou pra gente lá naquela época. E a gente ainda até hoje ainda não consegue. Imagine, gente. Até hoje a gente ainda não consegue botar em prática tudo que a gente aprendeu. E olha que vem séculos e séculos e séculos aprendendo, escutando, ouvindo, né? Claro que a gente passa por diversas coisas, diversas religiões, enfim, diversas situações diferentes, né?
E, e mesmo assim a gente ainda tá capingando. A gente ainda deixa a bendita da vaidade do orgulho passarem por cima da gente. A gente ainda faz um monte de coisa errada. E a maioria das coisas erradas que nós fazemos é por conta do nosso orgulho. Porque a gente acha, não, porque ser bonzinho demais é não sei o quê. Gente, não é questão de ser bonzinho demais. Tem uma coisa, tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa boba. Tem um limite, né? Jesus era uma pessoa boa, mas ele era uma pessoa, ele se impunha, né? Não se deixava levar, né? Então, ser bom não é dizer amém pra tudo, não. Ah, tá certo, tá bom. É péssimo pra você, mas tá bom, não. Não é isso também não, gente. Vamos bem, vamos relativizar as coisas, botar as coisas bem no lugar, tá? Porque muita gente confunde isso. E muita gente. Perdão. Mas é que espírito tem que dizer amém pra tudo. Não tem que dizer amém pra tudo, não. A gente tem o direito, sim, de falar quando gosta, quando não gosta. Claro que de maneira pacífica, né? Mas, enfim, é só pegar o exemplo de Pedro, que Pedro era bem difícil, né? Como muitos de nós. E, e Pedro, ele ia falar, ele ia tirar as dúvidas dele com Jesus, né? Aí vocês vão falar pra mim, ah, mas ele estava com Jesus, dava para ele tirar as dúvidas com Jesus. Dava, e que o que impede a gente tirar as nossas dúvidas com Jesus? A gente acha que ele não vai responder, a gente acha que a gente não vai enxergar uma solução, a gente acha isso e aquilo. Isso não é verdade. Porque quando realmente a gente pede ajuda de Jesus, as coisas vão, de algum jeito, vão chegar até nós. Seja por intermédio de um desconhecido, de um conhecido, de periquito, de papagaio. De alguma maneira a gente vai enxergar, vai chegar até nós aquilo que a gente precisa. Então, vamos ser bem objetivos, né? E fazemos certo o que tem que ser feito. Vamos sermos bondosos, mas não sermos burros. Vamos fazer a nossa parte para que na próxima encarnação nós estejamos num mundo mais regenerado, né? E que a gente possa evoluir cada vez mais, tanto moralmente quanto espiritualmente, mas principalmente moralmente, porque quando a gente evolui moralmente, automaticamente a gente começa a olhar mais para o espiritual. Assim, porque a gente tem que ter a fé raciocinada. Não adianta nada mergulhar de cabeça numa religião, seja qual ela for, e não colocar em prática, e não se modificar moralmente. Por isso que eu coloco a modificação moral um pouquinho antes da modificação espiritual, porque a gente precisa, independente de qualquer coisa, de qualquer religião, de qualquer coisa, é olhar para dentro de nós e sabermos aquilo que a gente precisa mudar para a gente evoluir. E todos nós sabemos quais são os nossos defeitos, as nossas qualidades. Sabemos o que nós precisamos fazer,
enxergar e trabalhar em cima dos nossos defeitos para que eles não sejam mais, não tomem mais a frente de nossas vidas, né? Que eles se apaguem, que eles sejam minimizados. E isso que a gente precisa fazer. E aí, a partir disso, nós podemos sermos pessoas com uma espiritualidade mais equilibrada. Porque a gente vê o que a gente mais vê são pessoas que, eu sou isso, aquilo, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas eu cão chupando manga, só faz besteira, só faz coisa ruim, não faz nada que preste. Tem um monte por aí, tem um monte solto. São aqueles falsos profetas, né? Enfim, falsos pregadores, essas coisas assim. Por isso que eu falo, a gente tem que tentar realmente. Tem a nossa reforma íntima, que é muito importante. Nossa reforma íntima faz parte integral no nosso dia a dia. É uma coisa que a gente tem que levar conosco todo dia. E todo dia tentar fazer uma coisa diferente para que nos ajudarmos a nos modificarmos. Porque ninguém vai nos mudar por nós mesmos, por nós. Só nós mesmos podemos fazer a nossa parte por nós mesmos. Então, assim, e um dia a gente vai acordar e sem perceber a gente já mudou, a gente já evoluiu, a gente já tá pronto para outra, tá? A gente não precisa se deixar desanimar, a gente tá difícil. A gente não precisa desanimar, gente. Não precisa não, gente. Eu tô rindo de mim mesma, tá? Não se preocupem, não. Eu tô demais. A gente não precisa desanimar. A gente não pode, aliás, desanimar, porque o desânimo não atrai coisas boas. Então vamos seguir sempre em frente. Deu aquele desespero. Faça uma prece, escute uma música que te faça bem, dance, cante, faça qualquer coisa que te preencha de felicidade. Eu adoro música. Então, assim, tem músicas, tem músicas que eu amo, músicas até da minha adolescência, que quando eu escuto, vou embora, eu viajo. E aí, isso me faz tão bem, gente, que eu esqueço meus problemas, eu esqueço não é que eu esqueço os problemas, mas os problemas parece que ficam mais leves. Às vezes me dá vontade de dançar, danço no meio do meu quarto, tô nem aí. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar o máximo possível sermos servos de Jesus, irmãos dele, caminhar junto com ele, sabendo que ele nunca solta a mão da gente, que de qualquer maneira sempre ele dará um jeito de estar ao nosso lado, por intermédio dos mentores, dos nossos anjos guardiões, de alguma pessoa que a gente conhece, de alguma pessoa que a gente não conhece. Tá bom, meus amores? Então, caramba, falei pra caramba hoje, meu Deus do céu. Paciência pra vocês, que me ouviu até o final. Muito obrigada pela paciência. Que eu acho que nem eu tenho tanta paciência assim pra me ouvir. Mas assim, que eu não me escuto não, tá, gente? Depois. Também, isso é uma coisa, eu não assisto meus vídeos, tá? Não assisto não, quero nem saber, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima, nossa doce mãe, aos nossos mentores espirituais, ao Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, a Francisco de Assis, nosso querido mentor de nossa casa, aos irmãos franciscanos que estão sempre perto de nós, nos protegendo em nossos lares, as Marianas, as Clarissas, tão bondosas, que sempre nos ajudam, sendo intermediárias e servas de Maria em nossas vidas. Que possamos agradecermos e termos os nossos lares nesse momento, todos reequilibrado, higienizado pelos irmãos franciscanos, protegido, que em nossos lares possa reinar a paz, a saúde, o entendimento,
o equilíbrio e a fé e a confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa semana, bom início de semana, boa segunda-feira para todo mundo, boa noite de domingo para quem assistir agora à noite. Tô com sede. Que tenhamos todos uma boa noite de sono, cheia de paz. Como dizia minha mãe, que possamos sonhar com anjos de todas as cores. E para quem for assistir de manhã, que tenha um bom dia, um excelente dia de trabalho, com muita força, muito foco, muita fé, muita determinação, porque vai dar tudo certo, tá bom? Beijos no coração de todos, amo vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus.